Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Vamos dar continuidade à palavra de discipulado e esse tempo novo de discipulado com responsabilidade. Às vezes nós não sabemos como tratar um discípulo, porque nós nunca fomos tratados. Isso eu falo de liderança maior. Nós não tivemos a oportunidade de ter alguém sobre a nossa vida. Quando a gente fala de honra, é uma tremenda e terrível dificuldade, porque nós vivemos num país sem honra. Também na América do Norte. Você observa que no Brasil, nas companhias aéreas, ainda se tem um pouco assim daquele temor e honra aos mais velhos, aos cadeirantes, às crianças, a mulher gestante. Aqui não. Aqui chama e você vai, pega a fila e você entra. Não é? Eu vi uma mulher sendo algemada na Flórida e colocar algema sobre mulher e colocar algema sobre criança. Isso é comum nos Estados Unidos da América. Mas é a falta de temor à idade, à maturidade, e, por outro lado, a falta da sensibilidade do que é honra. Então, Jesus trabalhou no princípio de honra de uma forma muito clara, muito aberta, e ele disse que ele honrava o Pai, e a maneira como ele honrava o Pai era o acesso. Então, a honra é a porta de acesso. Todas as vezes que você honra, uma porta nova se abre. Quando você desonra, uma porta se fecha. Então, como é que a gente pode pedir honra a discípulo? Ou a gente pode pedir obediência ao discipulado, se nós não formos discipulados e não sabemos como fazer isso? Então pergunte à pessoa ao seu lado: como discipular com êxito? Como discipular com êxito? Pergunte à pessoa ao seu lado: como discipular com êxito? Como? Onde é que está o êxito do discipulado? O êxito discipulado está em duas fases: naquele que discipula e naquele que se deixa discipular. Então eu quero falar um pouquinho sobre ser discipulável, porque tem pessoas que não são discipuláveis. Elas estão no discipulados, mas elas não são discipuláveis. Elas não obedecem, elas não recebem a instrução, elas não gostam de ser orientadas, e elas acham que toda orientação é um mandamento novo, quando na verdade toda orientação é uma instrução para evitar o erro e nos tirar das rotas de riscos. É por isso que nós orientamos as pessoas e que nós firmamos na vida das pessoas um discipulado com um foco para que elas tenham a sedimentação que elas estão caminhando seguras. Eu não conheço ninguém que tenha caminhado no discipulado em obediência ao princípio. O discipulado não se caminha com tolos, porque nós estamos tratando com vidas e pessoas que pensam, pessoas que raciocinam. Então, algumas coisas que nós falamos, elas não têm que obrigatoriamente ser entendidas, porque Jesus falou muita coisa que não se entendeu, que até hoje se tem exegese e hermenêuticas em cima desses textos para tentar entender o que ele quis dizer. Mas existem coisas que são óbvias. Então nós estamos falando de coisas que são óbvias. O discipulado é trabalhar com o óbvio. É com aquilo que eu emito um decreto, eu dou a orientação e as pessoas respondem com maturidade, com inteligência, com perspicácia, porque discipulado não é um martírio. Eu não vou fazer um discipulado onde as pessoas se sintam agredidas, proibidas, coagidas
e vamos coibir as pessoas a tomar algumas decisões. Eu já vi discipulado de todo tipo, na igreja celular, no modelo dos 12, em outros segmentos. Eu fiz parte de um grupo de discipulado há 20 e poucos anos atrás, quando eu era um novo pastor, onde a gente, no relatório, dizia até quantas vezes fomos ao banheiro. E aí? Nós tínhamos que dizer, quem era casado, quantas vezes tinha namorado com a esposa durante a semana. Mas isso era tarefa. Isso era tarefa. Para ir comprar um móvel, o discipulador tinha que ir junto para saber se aprovava. Então, essa manipulação, essa bobagem, isso durou mais de uma década. Nos céus do Brasil, que veio lá da Argentina, onde se tinha o discípulo a obrigatoriedade de dar uma satisfação de tudo que ele tinha que fazer. Então, esse discipulado de tolice, isso não existe mais. Não existe porque as leis mudaram, a internet nos orientaram bastante e o princípio ficou vivo. O princípio bíblico foi acordado e a gente não anda mais segundo uma orientação tola. Por exemplo, tem pessoas extremamente mal casadas por causa do discipulador. Que Deus disse que teria que casar com fulano e tal. Ah, pastor, eu não sinto meu... Vai sentir, meu filho. Um dia você vai sentir. Então, quem é que pode mandar no coração do outro? Se eu não tivesse casado com Marita, eu seria hoje um homem divorciado. Seria divorciado. Eu sou uma pessoa difícil, temperamento difícil. Eu tenho uma liderança muito forte. E quando eu vou na minha liderança forte, Marita, ela consegue me driblar de uma forma que depois eu fico com um sentimento de culpa 7 dias. Então, é a pessoa ideal. Foi Deus que elegeu. Quando eu vi Marita, Deus disse, esta eu preparei para a tua esposa. Se eu dependesse da voz daquele discipulador, eu não teria casado com ela. Eu tinha um pastor, que tinha uma senhora na igreja, gente boa, crente, mulher de Deus, nascida de novo, tinha as convicções do céu, era até chamada. Mas quando ela sorria, dava para fazer endoscopia. Ela não tinha uma boca, ela tinha um acidente geográfico, era um negócio violento. E o pastor uma vez falou, Renê, olha, é uma menina de Deus, em nome de Jesus, pastor, eu só estou entendendo a pista que o senhor está dando, a minha boca, com aquela boca, vai nascer um jacaré. Você sabe que você não pode rir da minha dor. Olha a inteligência emocional. E aí ele queria me empurrar, aquela irmã que era crente, de Deus, mas ninguém queria. E ele achou que eu seria o eleito, né, para aquilo, e graças a Deus não era aquele discipulado. Era apenas uma orientação. Eu disse que eu não gostava, eu achava até que a gente se dava muito bem como amigo, a gente é amigo até hoje já está solteira. Teve um dia que eu cheguei para fazer um congresso, ela gritou, Renê! Eu disse ela, não tinha como confundir, irmãos. Quando ela falou Renê, eu vi só uma boca, não é? No auditório. Então, assim, a gente olha uma pessoa, gosta da pessoa, e a gente tem que sentir a pele da pessoa. Mas existiam discipulados que os pastores diziam com quem tinha que casar. Assim como os casamentos da épocas passadas, que era o contrato de marido, de pai com famílias, e aí indicava, tu vai casar com fulano de tal. Mas não, você vai casar sim. Não é? Então, existem essas coisas pelas quais nós estamos tratando com responsabilidade, que hoje o discipulado, a gente não interfere, a gente orienta. E as pessoas não estão entendendo esse tipo de orientação, elas estão recebendo como interferência. Porque a gente orientar uma pessoa para caminhar com Deus, para melhorar a qualidade de vida no casamento, para melhorar a qualidade de vida no trabalho, na sua cidadania,
Isso é um trabalho de nobreza que poucas pessoas têm e que faculdades não dão. Então, faculdades não nos ensinaram o princípio da honra, o princípio do respeito, a sociedade não nos ensina, está aí o Obama, não está ensinando, está aí todos os líderes que passaram sobre, que não ensinaram, está aí a Dilma Rousseff, uma mulher extraordinária, que está fazendo um bom ministério, mas em algumas áreas ela não pode fazer porque ela está endividada na alma. Então a gente vê que há uma dívida muito grande e que essas pessoas vêm para o discipulado e elas querem que nós, discipuladores, apenas sejamos os orientadores das necessidades que elas julgam serem as necessidades mais precípuas da vida delas, quando na verdade, o que é que elas têm no coração? Elas têm um desejo punitivo. Elas querem punir alguém, como o pastor, a pastora, o líder que está sobre ele, o líder de célula, porque são pessoas que estão tratando delas e elas transferem como figura de pai e mãe, e aí como não consegue bater no pai e na mãe, e não consegue maltratar pai e mãe, vai maltratar discipulador. Então tem discipulador aqui, se a gente for para a cura interior, de tantas mágoas que a gente recebe, e tantas flechadas que são levadas no peito mesmo, sem nenhuma piedade na nossa direção, a gente vai descobrir muito discipulador machucado no quesito querer ajudar e receber uma... Não posso usar esse termo, é muito forte, mas a represária por parte do discípulo é muito covarde. Mas por um outro lado, alguns discipuladores, por não saberem discipular, porque nunca foram discipulados, também faz o abuso de autoridade. Então o que a gente precisa hoje é fazer um casamento entre aquele que vai discipular e aquele que vai se deixar discipular. Onde eu vou encontrar o discipulável? Onde é que eu vou encontrar alguém disposto a ser discipulado? Um dia desses eu encontrei um homem de aproximadamente 48 anos de idade, não aproximadamente, ele tem 48 anos de idade. Ele chegou para mim e falou: pastor René, faz o que o senhor quiser comigo. Eu estou aqui, olha, a minha vida é essa. E ele rasgou a vida dele. Quando ele me entregou a vida dele nas minhas mãos, eu podia bater na carteira que eu estava atendendo ele, levantado e ter dito: o problema é teu, e ter ido embora. Porque eu não tenho a obrigação de cuidar de ninguém. A minha obrigação humana é cuidar de mim, da minha esposa e dos meus filhos. E tem gente que não está fazendo isso. Como é que eu vou cuidar de alguém que é estranho, que entrou na minha vida, e que agora eu vou ter que cuidar dessa vida, eu vou ter que absorver o papel de pai, ou de mentor, ou de orientador, de gestor, sei lá o nome de mercado que você queira dar. Mas, como é que eu vou fazer isso? Pela força da chamada. Os apaixonados são indesistíveis. Todo discipulado difícil na nossa direção é um desafio para o nosso caráter. À medida que curamos e tratamos as pessoas, nós somos curados e tratados. Por isso que discipulado é um benefício. É uma via de mão dupla. À medida que eu dou, eu recebo. É tipo uma grande lavoura, eu estou plantando, e um dia eu vou ter direito a essa colheita. Então tem gente aqui que vai colher muito. Muito, vai colher muito. Os frutos dos seus penosos trabalhos. Às vezes a gente tem um trabalho tão penoso, um trabalho tão difícil. Uma vez, eu fui lá no fundo de um quintal em Porto Seguro, no quintal da própria instituição do Centro de Convenções, e eu peguei a pá e coloquei sobre um arado muita areia. E aí chamei alguns apóstolos. E chamei esses apóstolos na frente do auditório. E disse: vamos tirar todos os excessos que tem nessa areia e vamos deixar a areia limpa. Mete a mão. Teve gente que furou a mão, furou o dedo, cortou a mão. Outros, as irmãs, né, que estavam lá, sujaram as unhas. Você sabe que isso é uma coisa terrível, não é? Sujaram as unhas, tiveram que botar a unha. E a gente de unha postiça, perdeu a unha. E aí, todo mundo lá se arrumando e tirando os excessos. E tinha terminado o trabalho e fomos cessar. E tinha 3 vezes mais excessos na areia cessada
do que no trabalho coletivo de todos aqueles tirando. Então, por mais que a gente tire as mazelas da vida dos discípulos, na hora que passar a peneira, ainda vai ter muita coisa. E eu quero lhe dizer que Deus está disposto a passar a peneira e tirar todos os excessos da sua vida, e você vai ficar plenamente limpo. Quem crê, recebe, se expresse no nível que você recebe. Nós estamos em processo mesmo, vamos ser limpos, vamos ser puros, vamos ser transparentes naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque a ordem é: aquele que está limpo, fique mais limpo. Vamos parar o versículo por aí. Não é? Porque tem gente que vai ficar na segunda opção. Mas eu fico nessa: aquele que está limpo, fique mais limpo. Então eu tenho uma ordem de Deus: ficar mais limpo. A ordem de Deus é: todas as vezes que meus discípulos me encontrarem, eu estou mais limpo. Todas as vezes que eu encontrar os meus discípulos, eles estão mais limpos. Então a ordem do reino é essa limpeza, porque Jesus diz no discurso do discipulado, que está em João capítulo 15. Quem quiser estudar discipulado, decore João 15. Você vai ser um discípulo perfeito, discipulador sem erros. João capítulo 15. O pai e o agricultor. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Que coisa linda. Mas Mateus capítulo 5, versículo 7, ele diz: os limpos de coração verão a Deus. Então, para que eu quero ficar mais limpo? Para que a minha intimidade com o Eterno aumente. Quanto mais limpo você estiver, mais intimidade com Deus você vai ter. Alguém pode dizer amém, dar um aplauso ao Senhor? É para isso que nós vamos ficar limpos. Eu não vou ficar limpo por causa do discipulador tão somente. Isso é tão sério que Efésios capítulo 6, Jesus diz que vem buscar uma igreja limpa. Então, está ligando ao discipulado. Nós não podemos subestimar essa limpeza. Agora, essa limpeza, como é que se faz? Essa limpeza se faz por vários mecanismos, onde eu vou encontrar o discipulável. Almir trabalha na área de libertação. O pastor Edno trabalha na área de milagres. Eu trabalho na área de cura. Eu gosto de cura interior. De olhar uma pessoa esbagaçada, estropeada, destruída, desgraçada, desistida, desanimada, diz tudo. E olhar para essa pessoa e reconstruir essa pessoa. E fazer dessa pessoa um desejado das nações. Eu gosto disso. É um ministério. Tem gente que não aguenta ficar uma hora com uma dessas pessoas. Eu fico semanas, fico meses. Uma vez eu fiquei 8 horas num acampamento, discipulando uma pessoa. Eles todos disseram: poxa, o senhor é louco. 8 horas, eu sou cansado, estressado. Mas depois que eles viram a pessoa, eles disseram: realmente, não se constrói vida sem investimento do tempo. Nós nunca vamos ter um bom resultado nas vidas se nós não investirmos tempo. Não é gastar tempo, porque gastar é aquilo que não se dá retorno. É o investimento, é aquele tempo que você investe e você sabe que parece que tudo vai dar errado, que as coisas não vão engrenar. Você já viu aquele carro que você trocou alguma coisa e outra coisa explodiu? É porque carro velho é assim. Você troca uma coisa nova, a força do novo acaba detonando o mais velho. E aí você troca 2 coisas novas e 5 coisas velhas estouram. Então na igreja, enquanto estão chegando as coisas novas, os velhos estão estourando tudinho. E a gente tem que tratar isso com muita responsabilidade, porque cada um tem o seu lugar no reino. Está chegando um tempo onde a igreja vai estar tão limpa, tão pura, tão sarada, que o poder, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas vão se manifestar em um sobrenatural e vamos nos alegrar muito na presença do Senhor. Quantos podem dar um aplauso e um grito de vitória a Ele? Olhe, discipulado é uma ferramenta que, além de se trabalhar com caráter, a gente tem que trabalhar na fé. Eu tenho que acreditar que a pessoa vai mudar.
existe essa linha dupla de reciprocidade, onde eu vou tratar o disponível, o discipulável, mas eu tenho que acreditar que ele vai mudar. Então, tem um momento no discipulado que o discípulo não acredita que ele muda. E você tem que crer por ele. E você tem que plantar isso no coração dele. Até ele acreditar que ele vai mudar. Ele vai dizer, não, mas eu não... Olha, não tem mais... Você do outro lado, você tem que ser o crédulo. Não é porque você é o passivo da situação, ou você está fora da situação. É porque você é o crédulo. Você é a semente da fé, que vai plantar a fé no coração desse discípulo. Você tem que ter muito mais fé do que o seu discípulo. Imagine um discipulador, um discípulo tem mais fé do que ele. O discípulo diz, meu discipulador, não desista não, meu discipulador. Você vai conquistar, meu líder, acredite, você pode, o seu potencial está aí dentro. Meu discipulador, ponha para fora seu discípulo. Eu acredito na sua liderança. Apesar de você não acreditar em você mesmo, nem na sua liderança, eu acredito que um dia Deus pode fazer um milagre na tua vida, desgraçado. Porque não é possível. Oh, desculpe, discipulador, mas um dia, porque a gente vê que alguns discipuladores são desistíveis. São discipuladores que são de autocomiseração. Eles chegam no púlpito com aquela cara e dizem assim, não sei não. Hoje, ai, só Deus sabe como eu estou aqui hoje. A vida é ingrata, irmãos. Eu nem trouxe lenço, eu trouxe toalha. No nariz. Isso não dá segurança ao rebanho. Vou lhe ensinar uma estratégia. Nunca deixe seu discípulo saber. Nunca deixe a igreja saber que você está triste. Que você está derrotado. E que você perdeu a guerra. Deixe o inimigo sempre receber no arraial que você estava feliz. Que você não estava triste. E que você está proclamando uma vitória. Deixe o inimigo confundir a seu respeito. Você nunca vai ver na Bíblia Deus dizendo, chegue diante de todos e diga, eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. Pelo contrário, diga ao fraco, eu sou forte. Você está aqui sem força nenhuma, eu sou forte. E essa declaração que você faz para os outros, vira vida na tua história. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. É disso que a gente precisa, de uma palavra que nos autoanime, que nos autoajude, que nos levante. E aí você chega na igreja, já dizendo, vocês sabem já dos problemas que nós estamos enfrentando. Não tem dinheiro para o mortgage, não tem dinheiro para pagar a prestação também, nem a luz, nem a água. Olha, meu carro essa semana ficou sem gasolina, eu estou sem... Isso não resolve. Se a nossa linguagem de fé, a nossa linguagem de ânimo, a nossa linguagem de coragem não forem suficientes de convencer a nós mesmos, nós não iremos convencer a outros e nós estamos no lugar errado. Porque eu posso passar a vida toda numa garagem e não ser um carro, e eu posso passar a vida num púlpito e não ser um pastor. Eu preciso saber quem eu sou dentro do reino. Se eu sou um discipulador, eu preciso dessa fé, desse ânimo, para poder liberar na vida dos discípulos, e quando terminar a libertação, a cura e a ministração, os discípulos saem dizendo, eu tenho o melhor pastor do planeta, eu tenho o melhor líder de toda a história, que mesmo no meio da guerra, não depõe as armas, não se entrega, e não entrega palavra de derrota, mas nos entrega palavra de vida, de poder, de ânimo, de encorajamento. E é esta fé que vai entrar no seu coração hoje e vai destilar da sua boca uma palavra que vai mudar o destino do povo. Se você crê, dê um grito de vitória ao Senhor. Vai ser nesse nível. Verdadeiramente eu vejo que tu és um profeta, porque a palavra de Deus na tua boca é verdade. Vai ter fila na tua comunidade, tua igreja, de pessoas só para vir trazer relatório dizendo,
Eu quero só confirmar que Deus já fez. Nós estamos cansados de oferecimentos, que as coisas estão vindo, que as coisas estão vindo. As coisas estão... Olha, o seu green card vem, viu? Vem. E as pessoas não gostam de que as pessoas fiquem brincando com a fé delas. Precisa de alguém que seja profeta, determine tempo, época, estação na vida das pessoas. Vou dizer algo que talvez você nunca tenha pensado. Existem 4 estações. Elas são tríades. 3, 3, 3, 3. 3 meses de verão, 3 meses de inverno, 3 meses de primavera, 3 meses de outono. Fecha um quádruplo de 12. Nenhuma estação nega fruto. Eu como fruto do inverno. Hoje eu comi uma maçã. É fruto do inverno. Quem que já comeu uma romã? É pão, pão não? Não, eu vou falar outra coisa. Pomegranate. Pomegranate. Yes, sir. Ou granada em espanhol. Lo sinto. Não, em espanhol é granada. Ok. Como é que eu vou comer aquele fruto? Israel espera manifestar o último fruto, o fruto do inverno, para fechar a cesta da primícia. E entregar a primícia completa. Porque tudo obedece um tempo. Existe o fruto do verão, existe o fruto da primavera, existe o fruto do outono, existe o fruto do inverno. Agora, existe uma árvore em Israel, que aconteça o que acontecer, ela sempre vai dar fruto. Que é chamado fruto de Arão. Quem lembra que estava na frente da tenda? Qual o nome daquela vara? Amendoeira. A amendoeira não nega o fruto em nenhuma das estações do ano. Assim como a figueira está o maior inverno e tudo está negando a flor e o fruto. E a figueira aparece um fruto chamado pagui. São 12 frutos. Ela dá esses 12 frutos e aí Jesus vai buscar os 12 frutos. Quando ele procurou, essa oliveira não deu. Porque poderia ser que alguém tivesse passado na frente e ter comido. A potência dele é proteína. Então Jesus foi comer o fruto, o figo, e quando ele foi comer, ele viu que os 12 frutos não estavam lá. Você pode estudar em qualquer instrução de escola rabínica, que você vai ver que o fruto da figueira representa Israel. Então era Israel ali, eram as 12 tribos, e Jesus queria se alimentar daquele milagre. Chegou lá, não tinha. Jesus disse: você vai secar até a raiz, porque se você está plantado na terra, você tem que dar fruto, porque ninguém pode ocupar a terra e se tornar um inútil. Todo mundo que está na terra tem que ser frutífero. Então eu quero dizer que é um sinal para você e para mim, que nós vamos ser frutíferos e nós vamos dar os nossos 12. E quando Jesus chegar diante de nós, nós teremos 12 frutos para apresentar para Ele. Diga alguma coisa e dê a Ele um grito de vitória, porque essa é a visão do reino. Eu sou um frutífero. Eu sou um frutífero. Mas quando ele vem e não encontra o fruto, ele diz: então tem que secar. Por isso que você está encontrando muita gente seca. E aquilo que é seca é desprezível. Só presta para foto de fotógrafo profissional, que vê um pássaro pôs em cima. Mas olha que coisa linda esse pássaro nessa árvore seca. Que árvore é essa? Ninguém sabe. A árvore só é identificada quando ela dá o seu fruto. Quando ela está seca, ou só com folhagem, a gente pode até
tentar diagnosticar o que era. Mas quando dá o fruto fala, o fruto se expressa. O discipulado que nós fazemos é um discipulado frutífero. Nós temos que encontrar as pessoas com coragem. Essa coragem de falar, essa coragem de receber, essa coragem de ser discipulado. Nunca vá para o discipulado armado de humanismo e desarmado de fé. Você tem que ir para o discipulado plenamente desarmado de humanismo. Hoje eu vou pegar os meus discípulos, eles dão fé. Não, isso não resolve. Porque você tem que entender que os discípulos estão com você, porque eles querem estar com você. Você é uma pessoa admirável, você é uma pessoa amável, e você é uma pessoa que Deus colocou na vida dela, ou dele, para poder tratá-lo. Mas tem um outro lado. Eu só sou discipulador de quem eu quero. Se eu disser, Arão, eu não quero mais ser seu discipulador. Acabou. Mas Arão, eu não quero. Você, Esther, vão receber de presente go away. Pega o beco. A minha tradução é essa. Já é revisada e atualizada. Eu não quero. Massoli e Geralda, eu não quero ser discipulador de vocês. É de amarrar, mas tudo bem, mas eu não quero. Olha, Eduardo e Disseia, eu agradeço pelo tempo que nós caminhamos juntos, mas eu não quero mais discipular vocês. Então, eu tenho esse direito. Agora, eu me sentiria mal em fazer isso, mas eu tenho esse direito. No dia que Jesus, em João 6,66, entregou um discurso dizendo, eu vou ressuscitar, os discípulos disseram, não vai não. Você sabe por quê? Porque os saduceus não acreditavam na doutrina da ressurreição. E eles estavam infiltrados entre os 12 e entre os discípulos para dizer, no dia que ele falar que ele vai ressuscitar, ele vai mentir, porque ninguém tem poder para morrer e para ressuscitar. Infiltrou na mente dos discípulos uma outra doutrina. Então você tem que ter muito cuidado com quem está entrando na igreja, está entrando nas células, está entrando nos 12, trazendo doutrina de saduceus, ou seja, de incredulidade, para incredulizar tudo aquilo que você tem plantado como semente, e de repente o discípulo se levanta contra você, assim como aquela multidão de discípulos se levantara contra Jesus. E Jesus, quando disse, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eles disseram, esse é um sermão duro. Ele disse, esse é um sermão duro sim, e quem o poderá ouvir? Porque morrer e ressuscitar significa que eu sou o Messias, e que eu vou reinar sobre vocês todos. E eles não aguentando esse sermão, infiltrados por doutrinas diferenciadas de saduceus, foram embora, largaram Jesus. E Jesus não falou, ei, para onde vocês vão? Jesus olhou para os 12 e perguntou, querem ir embora também? Se vocês caminharem comigo e não entenderem o poder da ressurreição, vocês não podem caminhar comigo. Se vocês caminharem comigo e não entenderem que eu vou morrer, eu preciso morrer para ficar sepultado 3 dias e depois me levantarei em glória e reinarei sobre todos. Se vocês não entenderem isso, vocês não podem ser meus discípulos. E aí viu o segredo. Eles ficaram assim, e aí saiu uma voz. Quem foi que falou? Quem lembra quem falou? Para quem nós iremos? Não foi para onde. Existem pessoas que vivem no para quem, existem pessoas que vivem no para onde. Estamos muito confundidos. É muita gente se movendo no para quem da minha escolha, para quem da minha vaidade, para quem do meu desejo, para quem da minha obstinação. E tem pouca gente do para quem, que é Jesus. E todo mundo que é do para quem confundido, não sabe do para onde. Para onde vai, para onde conquista, para onde recebe as coisas pelas quais Deus quer nos entregar. Então eles levantaram, quem falou ali foi
a igreja, porque Pedro era a voz da igreja, dizendo: olha, Jesus, nós não temos uma outra saída. Tu és a nossa entrada, tu és a nossa saída. Nós só temos a ti como fonte de segurança. Então não temos outra a quem possamos nos agarrar. Tu és a nossa fonte de socorro. E aí, Jesus olhou para eles e disse: fui eu que escolhi vocês em número de 12. Mas um de vocês é o diabo. Ele estava falando de quem? Pode falar. Mais alto. Mais alto. Você acertou. Está vendo que você conhece a Bíblia? Mas você sabe que é Judas hoje. Mas naquela reunião ele não disse que era Judas. Daquele dia Jesus estava muito angustiado. E Jesus estava disposto a mandar todo mundo embora que não quisesse entender o poder da missão. Os discípulos já tinham ido, agora os 12 tinham ficado. Porque os 12 têm maturidade para julgar. Os outros não. Por isso ser 12 hoje é um privilégio. É um privilégio, porque ser 12 é muito mais do que um número. É uma missão que vem do coração de Deus para mudar o histórico de uma nação e de um povo e trazer e manifestar o sobrenatural. Diga alguma coisa e dê um aplauso ao Senhor. É muito mais que um número. Ora, agora tem gente, Edno, que está trabalhando com 12, mas sem a revelação de que 12 é muito mais que um número. Porque tem gente aqui que tem 7, tem 8, tem 5, tem 4 e diz: eu vou para a reunião de 12. E lá só tem 4. Como é que 4 é 12? Enquanto nós não fecharmos os nossos 12, o poder não se manifesta. Ok? E Jesus disse: entre a minha equipe tem alguém que já é saduceu. Porque os saduceus eram chamados diabinhos. Os saduceus já tinham apelido de filhos do diabo. Porque a função deles era misturar doutrina e era causar desconforto. Diferente do bereano, que estuda doutrina para poder evitar riscos e heresias. Os saduceus eram chamados os diabos. E Jesus, quando disse: um de vocês é diabo, ele estava dizendo: um de vocês já é saduceu. Já entrega, já rouba, já engana, já mente, já defrauda. Um de vocês aqui já saiu do princípio, já saiu da doutrina, já saiu da chamada, já saiu da unção, já saiu do entendimento. Um de vocês já é diabo. E aí, na cabeça deles, todos eles se perguntaram: por um acaso eu sou o diabo? Por que Pedro não levantou e falou: sim, Jesus, então revela hoje quem é o diabo? Porque até ele pensou que ele era o diabinho da equipe. Infelizmente, não falta um diabo na nossa equipe. Infelizmente, a gente tem sempre essa visão do diabo. Eu não estou falando de diabo, o bicho lá de chifre e rabo, que eu nunca vi, você nunca viu. Aquilo é só figura feita por mão de homem para amedrontar outros homens, que o diabo nunca apareceu assim na Bíblia. E veio ele de chifre e rabo, então ninguém pode tocar chofar na igreja que é feito de chifre. O que nós estamos falando é de uma figura e de uma ideia. Ideias que entram no discipulado e que não deixam as pessoas serem discipuláveis. Elas se tornam rebeldes, se tornam incircuncisas, se tornam difíceis, se tornam intragáveis e disseminadores e disseminadoras de doutrinas estranhas. Isso é a função do diabo. E se a função do inimigo é contrariar a voz de Deus, a serpente nunca foi diabo. Diabo foi o que estava na mente da serpente. Então a serpente, quando falou, quis mudar o discurso. Então a serpente tem uma função de enroscar no princípio e destilar um veneno para tirar a pessoa do foco, para deixar de crer na promessa de Deus.
Essa é a função. Agora, está ali todo um arsenal montado, Jesus com seus 12, sozinho, abandonado, e os 12 seguindo os discípulos seguindo os saduceus, dizendo: não cremos em ressurreição, não cremos num reino restaurado, não cremos que as coisas possam acontecer no nosso tempo, não cremos que os milagres se manifestam, não cremos nos prodígios. Então os saduceus entram para incredulizar os nossos discípulos, e Deus vai nos blindar desta desgraça, para que não entrem esses saduceus no meio do nosso povo e venha trazer incredulidade na mente da nossa gente. O nosso povo será chamado povo da mente de Cristo, povo da mente ungida, povo sarado, povo liberto, povo cheio da vida de Deus. Nós não precisamos de um saduceu novo para tentar roubar a mente dos nossos discípulos. Olhem para mim. Duvido que o discípulo que foi roubado, que saiu da igreja, não tem influência de um saduceu por trás. Eu quero desafiar. Se não teve um saduceu influenciando, a função do saduceu é incredulizar o discípulo na direção do líder. Não é incredulizar um na direção do outro, é incredulizar o discípulo na direção do líder. Enfraquecer a liderança, enfraquecer a chamada, enfraquecer o propósito. Eu disse a Marita, meu amor, ontem à noite eu terminei, ia dar meia-noite, era 15 para meia-noite, quando eu saí daqui. Então quem tomou sopa aí, parabéns. Eu fui para o hotel, fui descansar. Por causa da minha voz estava frio, e eu fui descansar a minha voz. Eu disse: Marita, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vi ainda na América a face da noiva. Eu não vi. Eu não vi na América a igreja que a gente luta há 12 anos. Eu ainda não vi a igreja que a gente tem profetizado. Não vi. Eu não vi a multidão que a gente tem sonhado. Mas eu vou ver. Eu tenho crido, irmãos, que arenas que estão sendo construídas na América, que estádios que estão sendo construídos na América para o futebol americano serão povoados por nós. Eu creio que Deus vai nos dar isso, porque Ele vai arrancar os saduceus do meio do nosso povo, e o nosso povo terá uma só mente, uma mente que não será enferma, uma mente que não será doente, e uma mente que não se moverá pelo seu próprio coração, mas pelo coração do Eterno. Eu vou ver. Eu vou ver como eu já estou vendo na Bolívia. Estádio com 35 mil pessoas lotadas, gritando Bolívia de Jesus. Eu vou ver como eu vi agora no Ibirapuera. 18 mil ingressos vendidos para 11 mil lugares. Eu vou ver. Onde as pessoas vão pagar o preço, parentes, amigos, vizinhos, a GATV vendo, dizendo o que é que esses brasileiros, esses latinos estão fazendo, que trouxeram o avivamento. E cada um de nós com a tocha acesa, dizendo: nós estamos aqui para dizer que a América tem jeito. Assim como a América enviou missionários para o mundo todo, os filhos da América estão voltando de tocha acesa e com avivamento para dizer: América, não tem dívida do teu território. Por favor, diz alguma coisa, reage, dá um grito de vitória seu. Mas temos que arrancar os saduceus, que são mentes contrárias, que são mentes diferenciadas, aquelas mentes competitivas. Vamos ter uma reunião hoje. Hoje não, tem que ser amanhã, porque a reunião é hoje, gente. Hoje à noite, nós precisamos dessa reunião. Não é por...
Precisamos entender que nós estamos num avivamento. E avivamento não se questiona convocações. Porque ninguém vai fazer uma convocação para tolice quando nós estamos com uma mente de conquista de uma nação. Então, Jesus disse: um de vocês aqui é saduceu na minha equipe. E eu quero deixar logo aqui em alerta, porque esse saduceu pode minar a mente de todos os meus 12. E Jesus deixou que todo mundo naquela noite fosse dormir com um saduceu no seu coração. Todo mundo naquela noite fosse questionar: o que eu tenho de saduceus na minha vida? O que é que eu tenho de incredulidade? O que é que eu tenho de competição? O que é que eu tenho de mentira? O que é que eu tenho de engano? E o que é que eu tenho de doutrina contra conquista de território? E o que eu tenho de doutrina dentro de mim que não crê que Jesus pode ressuscitar e pode se tornar o Senhor na minha vida? O que é que já incredulizou dentro de mim? Que eu não vejo milagres, sinais, prodígios, maravilhas como possibilidade sobrenatural, mas como uma ação psicológica. E não como o poder de Deus operando na vida do povo. O que é que já é de saduceu? Quem é o diabo? Então todo mundo naquela noite dormiu com a mente do diabo. Se questionando: e se eu tenho, se eu não tenho? No outro dia, eles acordaram. 11 deles sabiam que não era o diabo. Mas um era 100% convencido que já era negociador. Um já tinha acordado que já era influenciador da maldade, que era traidor e que levava notícias do arraial de Jesus para o arraial do adversário, que conseguia convencer e conseguia vender um chão, porque é fácil vender um chão, negociar um chão. Então ele já tinha conseguido e foi provado. Foi a mesma síndrome que aparece em Ezequiel: quando subiste o comércio no teu coração, tu foste seduzido. Agora me diga, no céu tem comércio? Nós conversamos sobre isso. No céu tem comércio, irmãos? Lá compra e vende, tem isso na Bíblia. E Jesus disse: subiu o comércio no teu coração. Quem tem comércio no coração não pode ser desse reino, porque o meu reino é incomerciável. Incomerciável. Não tem como comercializar o reino. Não tem como comercializar a unção. Tem pastores que me perguntam: apóstolo René, quanto o senhor cobra por conferência? Ele foi meu secretário muitos anos. Ligavam para o escritório dizendo: por que fulano de tal cobra X? Cobra Y? Eu não cobro nada. Como não cobra nada? Nada. Olha, eu não sei se o Piauí está me ouvindo agora. E eu não estou falando o que você está me ouvindo, o Piauí. Está no ar? Ok. Você é do Piauí, por favor, não me tenha mal. Não me interprete mal. Né? Não me tenha mal, também está certo. Então, não me interprete mal, não me julgue pelo que eu vou dizer. Eu já fui no Piauí algumas vezes, fui até com minha esposa. Eu fui na primeira igreja batista, já participei de um culto. Eu já ministrei em um local lá no tipo centro de convenções há muitos anos atrás. Mas como visão celular no modelo dos 12, eu nunca fiz um congresso no Piauí. Nunca! E eu chamo os pastores do Piauí que vão a Manaus, os pastores do Piauí que vão Porto Seguro, vão até em congressos circunvizinhos. E eu digo: agora chegou a hora de ir no Piauí. A gente senta numa mesa. Eles falam: a gente vai. 3 dias depois, ou dias depois, eles dizem: a gente não é digno de receber o Senhor. A gente não é digno de receber o Senhor. Eu disse: não é digno ou não querem receber da visão, da unção, daquilo? Não, a gente tem seguido a visão. E eles estão em céus. 12. Fiz tudo. Mas eles não se sentem dignos de me receber. Irmão, isso é bobagem. Isso é meninice. Desculpa aí, pastor. É meninice. Isso é tolice. São coisas de saduceus, botando veneno na mente desses nobres. E aí eu disse: eu pagarei o centro de convenções, as passagens aéreas, eu vou no meu avião, eu e minha família.
vamos pousar ali, nós vamos pagar tudo, toda a logística, absolutamente tudo. Você não vai fazer nada, a não ser trazer os pastores e as pessoas para entenderem a visão. Sério, sério. Dias depois, não dá não, a gente acha que é muito peso para o senhor. Tem alguma coisa em algumas mentes que não existe diagnóstico. Você só é discipulado se você se deixar. Alguém que se deixa ser discipulado, deu um presente para si mesmo e ganhou a libertação da sua alma. Mas as pessoas que resistem ao discipulado, que questionam muito, que brigam muito, que querem muito, que exigem muito, que brigam muito, que muito, essas pessoas nunca vão ter êxito na vida. O que tem na vida que se chama êxito, isso é consequência natural do seu dia a dia. Quer que eu diga uma coisa? Quem aqui tem um dinheiro no seu dia a dia de sobrevivência na sua conta corrente? Levante a mão. Ok, todo mundo. Impossível na América, que você tem que passar cheque e cartão. Não é? Então todo mundo. Muito bem. Parabéns, América. Todo mundo aqui tem dinheiro na conta. O que tem na sua conta já é a sua colheita? Já é a sua colheita? Já é a sua colheita? Então é semente. Mas vai esclarecer isso. E vai libertar a mente de um saduceu para isso. Que aquilo que não é colheita é semente. Está guardado em celeiro para ser plantado, para que multiplique. E aí eu descubro que hoje eu não sou uma potência, porque eu como a semente pela qual o Senhor me entregou para plantar. E semente que é para plantar e é comida vira dejeto. Para não falar esterco. Para não falar descarga. Porque eu não entendi. Essas são as mentes de saduceus. Você sabe que os saduceus não sobreviveram. Sobreviveu a ideia de pessoas que viram competitivas dentro do discipulado. Jesus disse a todos os discípulos, já filhos dos saduceus, que não são mais filhos meus, já foram embora. Mas tem alguns, tem um aqui, que já é saduceu. Já é. Não tem possibilidade de querer. Já é saduceu. Dentre nós um é diabo. Agora imagine, eu falando isso já é pesado. Jesus numa reunião sentado com 12 e disse, um aqui é diabo. Se eu fosse Jesus eu dizia, esse aqui é diabo. Mas Jesus queria que cada um descobrisse o diabinho guardado dentro do coração. Queria que cada um fizesse a avaliação de quantos diabinhos particulares nós já guardamos dentro de nós. Como é que a gente pode ser do reino com tantos diabinhos ainda governando a nossa alma e regendo a nossa essência? Então hoje aqui vai ter libertação. Eu vou falar de novo. Hoje aqui vai ter libertação. Eu vou falar de novo. Hoje neste lugar vai ter libertação. E os que creem que esses espíritos de saduceus sairão da nossa vida, tem um grito de libertação mais alto que você puder. Foi eu que lhes escolhi. Fui eu que lhes escolhi, número de 12. Disse Jesus. Versículo 70. Mas um dos 12 é o diabo. Se Jesus pode ter, ou pode ter, um saduceu na equipe, quantos saduceus você não tem? Sim, eu quero que você questione. Se você já falou do seu líder às escondidas em algum lugar, tem um saduceu guardado aí dentro. E não adianta se benzer que a gente não é católico. Se você já falou da equipe, da igreja,
da administração, suspeitando do caráter do seu líder, tem um saduceu guardado aí dentro. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. Esse amém denunciou, realmente é um saduceu. Eu não sabia, eu pensava que era demônio, é diabo. Você sabe que a palavra diabo na Bíblia é influência diferenciada do princípio. Quando a gente pensa em diabo é um negócio, não. É uma mente regida, contrariando o princípio. Tanto o diabo quanto o maligno. A palavra maligno na Bíblia não tem nada a ver, como Jesus falou. A semente que se planta lá em Lucas, lá em Mateus 13, 18, 19. A semente que se planta, essa semente que você plantou, vem o diabo de madrugada e arrebata a semente. A outra tradução está, vem o maligno e arrebata a semente. Mas o maligno é ponero, que vem de pornografia, pornô chanchada. Agora, naquela época tinha revista com mulher nua. Tinha site da internet. 6.000 sites só de pornografia infantil. Quase 1 milhão de sites de imoralidade. Tinha isso? Não. Então, a imoralidade é aquilo que fere o princípio. Tudo que fere o princípio de Deus se torna imoral. Israel, quando adorava um outro Deus, Deus dizia, você se prostituiu. E vai causar um divórcio comigo, por causa da tua prostituição e por causa da tua imoralidade. Tudo que fere o princípio é imoral. Então, equipe de 12, escute, nós vamos trabalhar numa unidade tão perfeita que nenhum pensamento contrário à nossa conquista vai infiltrar na nossa mente nem na nossa equipe. Nós seremos plenamente sarados e todo espírito de saduceus baterá em retirada e a equipe de 12 será curada plenamente. Se você crê, diz algo e celebra o Senhor com um grito de vitória. Quem está sendo ministrado aqui? Eu queria estar sentado aí hoje, recebendo essa palavra. Eu queria estar sendo hoje ajudado e socorrido, como vocês estão. De descobrir que muitos discípulos podem ir embora, mas se a equipe de 12 tirar o diabo, a conquista, o sobrenatural, o poder da ressurreição, os territórios inimagináveis serão conquistados. Tem que arrancar essa mente. Por isso que quando Judas morre, Jesus não cita, só diz o seguinte, tem que completar os 12. Atos capítulo 1. E voltando eles, lhes parecia que, para que os 12 fossem levantados, tinha que ser alguém que seguiu João Batista e Jesus. Ou seja, alguém de currículo. Eu não posso perguntar, tu está fazendo o que da vida? Nada, então vem ser meu 12. Tem que ser alguém que siga. Qual eram os passos de João Batista? Deixei de ser serpente e passei a ser discípulo. Alguém diga amém aí, por favor. Amém. Porque o convite para o batismo era assim: raça de serpentes. Ou você pensa que víbora é aquilo que fica na parede? Raça de serpente, quem não lhes alertou acerca da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Raça de víbora. E os caras viam. Sejam batizados para perdoar os seus pecados. Eles batizavam a serpente. Não era serpente em pessoa. Eram os pensamentos, porque as pessoas já estavam envenenadas. Nós vamos arrancar todos esses venenos na vida dos nossos discípulos, da igreja dos 12. Nós vamos ter um discurso que quando nós estivermos falando, eles vão ficar impressionados.
Deus vai te dar uma palavra de vida nesse novo tempo, uma palavra de destino, que quando você começar a falar, a cidade correrá na sua direção, e vai ser um avivamento jamais sonhado na sua vida e na sua história. Por favor, reage e dá um grito de vitória ao Senhor. Esse é o tempo que Deus quer que cada um de nós absorva o princípio do reino. Mas quem será esse? Quem é esta pessoa pela qual o Senhor usará? O discipulável. Não é o discipulado, é o discipulável. Eu não estou muito interessado em quem quer fazer parte do meu discipulado. Eu quero descobrir quem é o discipulável. Está disposto, meu irmão, a abrir a vida? Está disposto a ser sarado, a ser curado, a ser liberto, a ser cheio da vida de Deus, a organizar seu casamento, a organizar sua vida social, tudo isso processual. Pagaremos o preço e veremos você plenamente sarado. Eu quero dizer que vai entrar agora um vento na América. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Deus Todo-Poderoso. Vai então um vento na América contra esse espírito que foi liberado por Obama. Assim, naquele dia, quando Obama liberou aquele espírito de sodomia, os anjos do Senhor, aqueles que ficam de plantão, que tocam trombeta seca do livramento, começaram a voar na direção da América. A América vai viver o que nunca viveu e vai ter o que nunca teve, e os imigrantes serão honrados dentro desse território como nunca foi em toda a sua história de vida. Ouça, América, o teu tempo chegou, os teus filhos voltaram para povoar a terra, devolver a tua moralidade. Então dê um grito de 1 minuto na presença do Eterno. Dê mais alto esse grito para ecoar sobre os céus da América, que está começando um avivamento sobrenatural. Diga, América, os teus filhos voltaram com a tocha do avivamento. Sem pensamentos de estar dos céus, sem pensamentos de diabinhos na nossa vida. Estamos cansados dos diabos. Queremos conviver com as mentes saradas do que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, de boa fama, com virtude e com louvor. Essa é a mente ocupada do reino. Filipenses 4:8. Chegou o tempo. Que tempo é esse? O tempo de limpar o discipulador e de sarar o discípulo. Já tem muito discipulador flechado, porque um saduceu já mandou uma flecha na direção dele. E tem muito discípulo infectado, porque sabe que o discurso do discipulador mudou. A voz do discipulador é outra. Estava pregando em Manaus. Muito raro eu pregar em igrejas em Manaus. Muito raro. Só se fosse um projeto de Deus. Um negócio marcado com muita antecedência, como o dia 27, 9 horas da noite, lá na Cidade Nova. Não tem como, eu estou em Manaus. Então quem quiser me ouvir, vai lá no Mi. Eu já não dou conta de pregar nas nações da terra, então como é que eu vou dar conta de pregar a igreja de pastores? Ô pastor, eu sei, mas em Manaus eu tenho quantos discípulos? Só base nossas tem 260 e poucas. Só discípulos nossos de baixo tem mais de 300. Mais de 500, como é que eu vou dar conta? Não tem condições. Então tem que ter uma voz de Deus, tem que ter uma direção. Mas um dia eu estava pregando, eu estava entregando uma palavra de vida. E quando eu estava ministrando aquela palavra, uma ovelha se perdeu e queria ouvir a palavra, e rodava, e parou num posto e perguntou a um guarda:
o senhor sabe onde é que fica a igreja tal? Aí o guarda disse, a igreja? Não precisa mais não. O guarda disse, não entendi, senhor. Não precisa mais não. Eu estou ouvindo a voz dele. Caminhou e entrou na igreja e foi guiado pela voz do seu pastor. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que tem muitas ovelhas nossas perdidas, mas o nosso grito vai trazê-las de volta. Porque tem um registro do mundo espiritual. A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Mas eles vão voltar tão bonzinhos. Você vai ficar desconfiado. Porque quem desconfia é pastor. Mas eles vão voltar desconfiados. Vão pedir perdão. E não tem que fazer cara dura aí. Porque eles são ovelhas. Ovelha raciocina como ovelha. Quem tem raciocínio diferente é pastor. O problema nunca foi o filho pródigo. Foi o pai que não era pródigo, que teve mente para receber de volta. Eu quero dizer que Deus vai começar a estruturar a nossa mente. Porque se tiver um como o diabo, tem 11 com a mente de Cristo. E o que tem a mente do diabo já tem destino. O que foi que Pedro disse? Pedro disse para si cumprir-se logo que Deus já deu destino. Então Pedro foi logo dizendo, Deus já deu logo destino a Judas. E mandou Judas para onde ele tinha que ir. Então deixa Deus pegar as mentes de saduceus que não creem no princípio e na palavra e arrancá-los. Deixe Deus tirar. E quando Deus tirar, não vá atrás não. Não vá não. Porque para cada Judas tem um Matias. Você sabe como é que Matias vem? Com a mente do princípio. Forma a equipe. Além de ser justo, é aquele que guarda os princípios sagrados. Sabe o que vai acontecer? Será restaurada a sua equipe. Deus vai restaurar a nossa equipe de 12. Chegou o tempo. A nossa equipe de 12 vai nos dar muita alegria. Chegou o tempo da alegria. Deus vai começar a tratar e virar um manto. Não é um manto humano, esse manto é divino. É o tempo de Deus, é a hora da visitação. É aquela hora que entra alguma coisa que ninguém entende. O que está acontecendo no Brasil? Está todo mundo fazendo um tal de encontro. É tremendo, é tremendo. Agora vai ser na sua equipe. O que está acontecendo? Está todo mundo vindo, dando um jump. Está todo mundo mudando a mente, o sentimento. Está todo mundo desejoso para o avivamento. Chegou a hora de Deus inaugurar um novo tempo na sua vida e na sua história. Os que creem recebem. Eu quero ver um grito de vitória mais alto que você puder dar. Diga, tem mais gente para vir do que aqueles que saíram. Porque só num batismo, depois de 50 dias, o Senhor restituiu. Num batismo. Tem um negócio na Bíblia que diz que no lugar da tua vergonha virá uma honra dupla. Se isso não for verdade, não podia estar na Bíblia. Então eu quero dizer, se você está passando por muita vergonha, eu já quero celebrar a honra dupla na tua vida. Os que creem, recebem e reagem em nome de Jesus. Diga, meus 12 serão modelo sem a mente de saduceu. Fique em pé, por favor. Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo. Que o ciclo fechou. E agora vai entrar a visitação de Deus. Eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão. De alguém que você não conhece. Porque
Porque eu gosto que não tem intimidade. Eu quero que você coloque a mão no ombro desta pessoa. E que você ore agora. Mas eu quero que você ore com tanta intrepidez, com tanta autoridade, pedindo a Deus uma mente, com uma logística de atrair as multidões para o reino. Mas ore com intrepidez. Eu quero que você ouça a sua voz orando e o outro também orando, um ministrando sobre o outro. Levante a sua voz. Ori manashe karamanashe. Essa é a voz de intrepidez, de autoridade que você tem. Espírito Santo maravilhoso. Nesse discipulado, nós queremos ser discipuláveis. Nós queremos quebrar a dureza do nosso coração e as visitações das mentes de saduceus na nossa estrutura de pessoa, de gente, de discípulo. Nos faça ser discipuláveis, meu Deus. Deixa-nos ver o rosto da noiva da América. Deixa-nos ver a voz que é suave e o rosto que é formoso. Tira a noiva, Senhor, deste inverno e dessas rochas escarpadas. Mostra que o campo já floresceu.
e que ela tem mais amigos do que inimigos. Nos ajuda, Senhor, a construir este avivamento. Nos dá a oportunidade de ver essa delícia. Tira de nós, meu Deus, os sustos e assaltos e faça de nós líderes, homens, mulheres, casais, crianças, jovens, velhos, numa só paixão, meu Deus. Instala o avivamento que tanto sonhamos. E que nenhum de nós seja, ó Deus, o infectado, mas que sejamos a diferença para uma geração curada e tratada. E o nome do Senhor sendo honrado na nossa vida. No poder do nome de Jesus te agradecemos. Amém. E amém. E amém. Volte ao seu lugar, por favor. Diga, numa equipe de 12, eu sou a diferença para a conquista do território. Qualquer vergonha, o Senhor me dará honra dupla. Eu serei discipulável. Eu estou aberto ao tratamento. Obrigado, Senhor. Dê um aplauso a Ele. Amém, obrigado, apóstolo Renê, por essa palavra tão forte, né? Tão impactante.